bem-vindo ao Fala aí, Doutor, o podcast da Unimed Pato Branco. Hoje falando da magia do nascimento, décadas após décadas, gerações após gerações, recebendo aqui o Dr. João Petri. Muito bem-vindo, Dr. Petri. Muito obrigado por essa oportunidade. Nossa, é empolgante porque a gente sabe que muitas e muitas famílias têm o registro Petri ali em algum momento, porque inclusive andei fazendo umas contas acerca da sua vida profissional. Tá bom. Muito legal. Dr. Petri, eu queria saber o seguinte, você sempre sonhou em ser médico? Sempre quando nasci, né? Quer dizer, eu nasci, eu não sabia ainda. Mas logo depois eu fui para o seminário, porque onde eu nasci era no interior do interior do interior. E, né, então a única opção de estudar alguma coisa assim era ir no seminário. E o seminário era perto de casa, era no município, na sede, né? E eu morava no interior da sede. Então eu fiquei um ano naquele seminário, porque eu era o mais velho de 7 irmãos, né? Então, daí, ainda que o pai tinha uma visão boa, né? Quer dizer, todos nós, ele deu um jeito de cada um estudar um pouco, né? Então, e daí foi no seminário essa vontade de fazer medicina? Não, era porque depois eu tinha 11 anos, 10 anos quando eu fui pro seminário, né? Daí depois disso, com 12 ou 13, daí que me deu mais vontade, porque daí o pai era amigo de um médico que trabalhava na cidade, que ele era padrinho da minha irmã. Então, vendo o que o médico faz, assim, entendeu? Eu via a resolutividade, mesmo naquela época, né? Entendeu? Então, era místico, né? Tá? Então, uma coisa meio... que bonito! Meio mística, assim, então, assim, eu queria ser médico, quero ser médico. A gente ainda percebe que existe uma magia, uma paixão, até pacientes, eu li alguns relatos de pacientes suas, e elas falam assim, o Petri é meu médico há mais de 30 anos e a paixão dele é pela vida. Os pacientes veem isso em você, essa coisa da paixão. Como é que você conservou esse veja, eu acho que fazendo isso e dentro da especialidade que exige muito da gente, né? Ginecologia obstetrícia, né? Tá? Porque quando você tem infanto puberal, já começa com as crianças ali, né? Consultando, né? Vem as menstruações, né? E depois ficam grávidas e depois envelhecem, né? E daí tem que cuidar dos ossos. Então é muito... Ela é uma medicina completa na ginecologia obstetrícia, né? Porque tem o câncer, tem a cirurgia, todo o ciclo e todas as doenças, né? Que não é dos outros, né? Então, tudo são doenças do ginecologista, né? Entendeu? Então, isso tudo vai fazendo. E como nós pegamos uma época que tinha poucos médicos, tanto eu como o Eduardo, né? E a gente sempre teve que ficar muito presente e não muito ausente. Não tinha muitas opções de ausência do hospital, né? Então a gente já morava perto, mas dizia assim, fiquei um mês de férias e essas coisas que nunca existiram na vida, tá? Então são coisas que... Mas não faz falta, não fez falta também, né? Inclusive relatos de tipo, há 15 anos atrás eu tirei o doutor da cama para me ajudar a pôr meu filho no mundo. Não, isso sim, isso foi a vida inteira. Hoje em dia é um pouco menos porque a gente faz plantão, mas como eu estou no plantão, eu tenho feito quase metade das noites do mês, né, no plantão, mas porque sou médico, mas nós temos residência médica, então a gente tem os médicos residentes, a gente tem hoje os estudantes da FADEP que fazem estágio na ginecologia obstetrícia. Então essas coisas assim, a gente se sente jovem, né? Quando eu fiz residência médica no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, né, eu tenho os residentes hoje, eu me sinto um residente isso são 40 anos atrás, né, entendeu? Então, aí quando tem os estudantes, né, que eu tenho que ficar falando algumas coisas, né, eu me reporto a alguém que me ensinou e que falava daquele jeito, entende? Então, isso é gratificante, assim, é bem, né, e isso não traz dinheiro nenhum, né, tá? Ficar falando, eu sou preceptor da residência médica, então eu tenho meus residentes, né, opero com eles, daqui a pouco vai ter uma cirurgia com os residentes, então eu entro na cirurgia com 2 residentes do 2º ano, então eles operam e eu opero junto. Mas acho que é porque é tão gratificante essa forma de trabalhar e ainda ser assim, ensinar, né? Tá, um pouquinho. Verdade. Então isso ajuda bastante. E que você possa repassar os seus conhecimentos, sua experiência, com certeza. Até trouxe um dado aqui. 1º de fevereiro de 2023 se completa 40 anos da sua chegada em Pato Branco. Por que você terminou medicina, fez sua residência de ginecologia obstetrícia, vindo lá de Santa Catarina, que a tua família era de lá, e veio para Pato Branco? Pois é, né? Engraçado Pato Branco. Porque
há 40 anos atrás é muito fácil de ver aonde que ia trabalhar. Não existia lugar para emprego. Não, formava 10% do que se forma médicos hoje. Tá? E não tinha muita opção de vida. Eu podia ir para Blumenau, por exemplo, né? Começar a batalhar. Mas como na minha turma tinha o doutor Ladislau, o Ladislau era irmão do doutor Eduardo. Tá? Então, como o Ladislau falava, o meu irmão foi para Pato Branco e ele está precisando de um ginecologista lá, entendeu? E ele fez residência comigo lá no Hospital das Clínicas, só que ele estava 2 anos à minha frente, né? Tá? Bom, então eu vou ver para Pato Branco. Eu vim aqui, não, começa aqui, tem isso para nós fazer. E desde então, né, assim, foi por acesso ao... Né, e acho que o Eduardo ainda ligou para o Hospital das Clínicas e falou com os professores dele lá, disse assim, eu preciso de alguém aí, quem tu me indica? E o cara, por azar, ainda disse, leva o Petri. Tá bom, então. O ciclo estava feito. Então as coisas vão acontecendo, né? Não, tá? interessante. Sim, porque fosse a Blumenau... Caberia, gente. Em Curitiba também caberia. Porque dos 10 residentes que se formaram naquele ano, 8 ficaram em Curitiba, né? Um foi para Maringá e 8 que vim para Pato Branco. Porque... Viu? A época aqui já era um centro assim de saúde que se destacava no estado? Na região pelo menos, né? Tá? Porque ainda, né, nesse tempo, veja só, os outros... Os municípios de hoje são menores do que aquele tempo, os municípios pequenos. Pato Branco que dobrou, né? Tá? Os outros não dobraram, né? Diminuíram, encolheram. Tá? E até tinha em cada cidadezinha tinha um hospital, onde um médico só fazia tudo. Olha, né? A coragem, né? E a disponibilidade que esses médicos tinham de ficar sozinho numa cidade e fazer tudo naquela cidade, entendeu? Mas começou cada vez exigir um pouco mais, precisava UTI, precisava outras coisas, e isso começou a ter nos hospitais de Pato Branco, e onde Pato Branco se começou a se destacar, né, nessa ponta de saúde, né? Então aumentou cada vez mais, né, a necessidade de eles virem se tratar aqui. Então, como a gente era especialista, fazia cirurgias ginecológicas que precisava fazer, né, as profilaxias, prevenção de mama, diagnóstico de câncer de mama, então fazia tudo. Até a gente já teve outros médicos aqui entrevistados no podcast que citaram o teu nome. Eu vim porque o Petri me convidou, né? Então, que estavam fazendo residência em X lugar. Eu vim porque tinha um espaço no São Lucas, precisava dessa especialidade e o Petri me convidou. Então, assim, a sua história, e o desenvolvimento da própria medicina na região, ela é entrecruzada, né? Você viu muita coisa mudar, né? Sim. Ser implantada, melhorar, até cair em desuso para entrar outra coisa. Então, assim, como é que você resume isso, assim? O que te marcou nessa trajetória da evolução da medicina aqui? Pois é muito, assim, a mutação é muito grande e muito rápida. Em 5 anos troca tudo, muda tudo. Né? Então, veja, a gente veio para cá, quando eu estava na residência, até o primeiro ano de residência, não existia ultrassom. Tá? No segundo ano que começou a aparecer ultrassom, e era no Nosso Senhor de Fátima, o ultrassom, que a gente pegava um táxi em Curitiba e levava 2 ou 3 gestantes para fazer ultrassom lá, porque não tinha nos hospitais clínicas ainda a ultrassonografia, né, no segundo ano da minha residência. Tá? Quando eu vim para cá, nós compramos um ultrassom, eu com o Eduardo, daí a gente já começou a fazer. Então, o ultrassom foi, acho que, a coisa assim que mais mudou a obstetrícia. Não a ginecologia. Até o diagnóstico de ginecologia também. O câncer endométrio, os miomas, essas coisas todas, as endometriose. Claro, isso são 40 anos para isso chegar no patamar de hoje. E os equipamentos também, que não eram iguais os de hoje. Então, mas, de qualquer forma, era uma coisa que não existia nada. E isso começou a mudar. Então, fazer diagnóstico de gestação, de nenê que não cresce, de não ter líquido, de ter gêmeos, e coisas que não se sabia antes disso. Né? Então, era tudo muito difícil. Né? E a gente veio meio preparado para a época. E claro que se ficasse parado no tempo, você não ia ver evolução nenhuma. Entendeu? Então, né? Por sorte, a cidade e a medicina exigiram novas atitudes, novos métodos de diagnóstico e de tratamento. E, quer dizer, não é uma vanguarda, mas a gente sempre estava na vanguarda, né? Entendeu? Precisa comprar o quê? Pato Branco não tem ressonância, vamos fazer um grupo comprar ressonância. Pato Branco, o André Marini está vindo para cá, lá de Porto Alegre, então precisamos comprar uma mamografia para ele. Vamos atrás e comprar uma mamografia, fazer um grupo, pega 50 médicos, cada um dá R$100 e vamos comprando e pagando as prestações. Então, tudo dentro daquelas necessidades. E isso hoje,
hipertrofiou bastante, e tanto é que concentrou muita tecnologia num lugar, né? Quer dizer, numa cidade, pelo menos, né? Tá? Mas a gente percebe que essa evolução, ela vem de um movimento de envolvimento pessoal também do médico, não é só profissional, né? É uma paixão por fazer a área crescer. É isso aí, porque na hora que as coisas estavam ruins, por exemplo, eu fui o primeiro que comprei 2% do hospital nos anos 97, por aí, só para comprar com aquele dinheiro equipamentos para UTI. Nós estávamos montando uma UTI, que não era nosso hospital ainda. Em 2000 nós compramos o hospital. Mas quem encabeçou tudo para comprar todas essas coisas todas, eu estava, então, sempre, tipo assim, quando eu estava no seminário, ou estava em Curitiba estudando o ginásio, eu era o presidente do Grêmio sempre, entendeu? Então era lá do meio do mato, criando porco. Massaranduba. Quem nasce em Massaranduba é o quê? É Massarandubense. Dr. Petra é Massarandubense, mas é cidadão patobranquense também. Só cidadão patobranquense, que já ganhei título o título de cidadão honorário. A gente então vai falar disso. Tá bom, já nasci em Pato Branco também. Nossa, muito bom, doutor. E essa evolução histórica dos nascimentos em si, além dos exames e diagnóstico, o que você pode falar? Porque hoje complicou um pouco mais os nascimentos, por causa que há um tempo atrás não tinha muita opção fora o parto. Né? Hoje a opção tem uma outra opção, que é a cesárea, por exemplo. Né? Então isso aumentou bastante. Hoje é meio a meio, mais ou menos, o número de nascimentos. Né? Tá? Nasce metade por cesárea e metade por parto, porque há uma opção muito da paciente também. Tá? Mas há 40 anos atrás, essa opção de cesárea era muito pouco, porque era o medo da paciente de ser submetida a uma anestesia, de ser cortada, né? E é um procedimento que parto é uma coisa que nasce, né? Tá? E quando você sabe que vai ter uma coisa que vai doer, você já está preparado para buscar essa dor, que você sabe que vai doer, mas vai passar, né? Então, é uma coisa assim, quando você não está preparado para dor nenhuma, isso é muito ruim, então é insuportável, né, às vezes. Então, mas você percebe um movimento da mudança do protagonismo da mulher? Já está chegando para você essa percepção? Sim. Assim, algumas mulheres, não, eu quero o parto. Não, sim, e isso já é bastante hoje já. Tá? Então, hoje, porque quando começou a falar em violências obstétricas, cesárea ainda há poucos anos atrás era considerado violência obstétrica, mesmo sendo um número absurdamente alto, tá? Por exemplo, São Paulo, no Einstein, né, o número de nascimentos equivale a 97% cesárea. Né, no Einstein. Altíssimo. Entendeu? E é considerado o melhor hospital do Brasil, porque é o mais equipado de tudo. Se é o melhor hospital do Brasil e não faz parto, então ele também não é tão bom assim, né? Tá? Porque também tem o valor, tem a parte econômica e monetária que interessa ao médico também na cesárea. Então tem muitas coisas que às vezes interessam. Hoje não, hoje o parto não ficou tão banalizado, ele ficou um pouco meritizado, onde a paciente opta por ter um médico dela, sempre optou, mas hoje esses preços aumentaram um pouco mais, né? Então, porque é a dedicação que você tem que deixar para elas, entendeu? Então, e elas querem parto hoje com dor, querem parto sem epísio, sem corte, sem soro, sem nada, que seja tudo natural, o mais natural possível, né? Entendeu? Isso é uma onda boa e já tem, né? Então, que a gente vê muito isso daí. Né, na classe mais alta econômica que está acontecendo isso, porque essas aí já estava, né, no dia do teste de gravidez já estava marcado a cesárea, mais ou menos, né? E aí a gente entra numa palavra que é a humanização, que é algo que o doutor trabalha, defende, faz vídeos sobre, fala, enfim. Como é que você vê esse movimento da humanização dentro da medicina? Porque ele é bem visível dentro da tua área também de atuação. Sim, eu acho que onde assim, a humanização no hospital, quer dizer, no atendimento ao paciente, tinha que ser, assim, uma regra, né? Tá? Mas sempre foi assim, o médico sempre era um Deus, né? Quer dizer, né? Lá de cima, né? Ou até um pouco melhor que Deus, porque Deus não opera, né? Tá? Então o médico era mais que Deus, sempre foi assim. Para que ele vai ficar dando muita explicação, muita coisa, tá? E pegava os doentes, separava do seio familiar, jogava lá e era ele que era o dono do paciente e sem muitas conversas, né? Hoje, claro, depende
dar mais explicações, porque o mundo está mais aberto, e isso leva à humanização, à entrada do paciente, né, na vida do médico, né, ou no tratamento médico intra-hospitalar. Né? E obstetrícia é o principal, porque é onde a dor é mais aguda, né? Porque quando você tem um cálculo renal que dói muito a pedra no rim, você vai lá e dá um jeito de fazer um monte de medicação. E a presença do parceiro da mulher, né? O parceiro, então é isso aí, também é algo importante. Importante, né? É que ela faz o pré-natal com o médico, ela conhece o médico, ela tem a referência do médico, sabe que eu não vou se abandonar. Então ela quer isso, ela não quer abandono, né? Assim, me joga lá e amanhã cedo ele vai me ver, né? Então ela quer essa coisa de estar mais assistida, tá? De ter uma garantia de segurança, tá? Hoje tem as doulas junto, entende? Que pode ajudar, que fazem também um pouco dessa ligação médico e paciente, né? Tá? Com a doula, né? Mas nesse sentido de estar junto, né? Porque a gente coloca o pai ou a mãe dela, né? Alguém junto com a paciente sempre, né? No trabalho de parto. Né? Mas a doula faz esse meio de campo, porque o pai também tem o emocional alterado, né? A paciente lá, a mulher dele gritando com dor, né? E ela ainda optou por essa dor, ou a indicação dela tem que ser essa dor. Então, tem que ter mais alguém com a cabeça mais fria no meio, né? Senão a coisa não evolui muito bem. Dentro dessa evolução da própria protagonista da mulher, evolução da medicina, as mudanças, evolução histórica dos nascimentos, mudou também a percepção em relação à dor do parto, não mudou? Mudou. Uma coisa porque é assim, é a dor. Eu falo assim, ó, né? Tem o bebê tem a recompensa, depois. Eu sei, é isso que tem que ser mais trabalhado. No Japão, 10% é cesárea. Porque, né, culturalmente, né, a dor não é, para elas é uma coisa possível de suportar, né, entendeu? Porque então já vem da cultura. Se hoje em dia eu não ponho mais o pé no prego, né? Antigamente pisava o pé no prego e doía o pé o mundo inteiro. Ia no dentista uma vez por ano e até lá sofria de dor de dente. Quer dizer, a pessoa já estava acostumada a passar um monte de dores. Então, dor era uma coisa assim, que mais uma, que grandes bosta, né? Tá, entendeu? Tá? Era mais uma dor. Tá bom, mas hoje em dia eu não tenho mais dor. Só essa dor. E essa dor Então, você acha que a sociedade foi higienizada da dor? Foi higienizada da dor. Foi tirado dor de tudo. De dor de tudo. E hoje pode perceber que a sociedade não suporta mais nenhuma dor, nem emocional, porque os níveis de ansiedade, de coisa que tem hoje, é muito grande, porque a dor dessa ansiedade já não é insuportável. Imagine a dor física. Né? Nossa, quanta visão sensacional você está trazendo aqui. Está fazendo muitas pessoas pensarem. É interessantíssimo o que você está falando, doutor. E assim, um movimento. Você já foi médico de mãe? E é médico da filha daquela mulher que você colocou no mundo, né? Sim, eu já sou, né, avô das crianças que nascem, entendeu? Como é que você se sente, doutor? Não, assim, primeiro, assim, parece que eu fiquei meio velho, né, entendeu? Tá bom, parece, né? Mas claro que é muita alegria, porque o médico, o que ele mais gosta é do paciente. Né? Então, ele tem que ter paciente também, né? Tá, né? Então você vê que aquela sequência assim, tá? Ou eu atendo hoje assim a paciente, às vezes a menininha que é a bisneta da paciente que eu trato, tem a mãe dela e a avó e a mãe dessa criança, então eu trato, às vezes, 5 gerações quase, né? Por causa que se tem um distúrbio menstrual, alguma coisa com 12 anos, de uma filha de alguém que tem 30, a avó dessa criança tem 50, tá? E a bisavó tem 70, 75, não é nenhuma coisa... Todas as suas pacientes. Sim, graças a Deus. Né? Entendeu? Então, isso não tem mais pacientes, às vezes, porque a carga horária não permite. Né? Não tem horário suficiente, tá? Porque hoje tem muitos pacientes, né? Tá? Então... E como é que você mantém viva essa paixão, assim, pela medicina, com todo esse ciclo de gerações? Veja, assim, às vezes dá muita ansiedade quando você fica na dúvida de certas coisas, entendeu? De procedimentos, de fazer cirurgia. Então, eu acho que assim, hoje eu me sinto assim muito, muito, muito mais feliz do que uns anos atrás em relação a fazer cirurgia, a cuidar de parto, cuidar de gestante patológicas, então, porque, né, a gente discute praticamente hoje, nós temos aulas com os residentes todos os dias de manhã, às 7 da manhã, às 8 da manhã, tá? Todo mundo sentadinho lá, né, no auditório,
com uma aula de um assunto obstétrico ginecológico. Então, não tem nada que não passe. E quando, ano que vem, entra os residentes novos, é tudo de novo, entendeu? Tá? Então, aí, eu tenho que explicar algumas coisas para os estudantes, essas coisas. Então, aí eles ficam abismados pensando na grande sabedoria, por exemplo, que eu tenho, né? Eu ou os outros médicos mais antigos que se dedicam a eles, entendeu? Então, é uma admiração muito grande. Eu acho que a admiração que eles têm pelo conhecimento da gente, conhecimento que eles acham que a gente tem, isso obriga a gente a ter mais conhecimento. E isso alegra muito, entendeu? Porque claro que hoje eu tenho muito mais conhecimento do que quando eu saí quando eu vim para cá 1º de fevereiro de 83, porque a medicina mudou muito, mas, entendeu? Eu sempre fui dedicado mesmo, tá? Então, né? Então, todo mundo, congressos, essas coisas todas, aí ter aula, né? Em todos os assuntos e todas as revisões bibliográficas. Então, não tem medicamento que não foi discutido qual é a ação e assim por diante, o que fazer com essa gestante ou não, tá? Então, isso é bom, porque se está lá, né, ainda a gente é responsável por eles ter que estudar para saber que precisam saber. Né? Então é o conhecimento que mantém essa chama da paixão. Eu acho que sim, é o conhecimento. Eu falo isso e falo para o doutor Eduardo também, que o que deixa a gente mais alegre é cada dia aprender mais, entendeu? Maravilhoso. Tá? Então eu vou trazer alguns números aqui, tá? Olha lá. Em 2015, então, o doutor foi cidadão honorário de Pato Branco, recebeu esse título, né, essa homenagem. Na ocasião, você estava aqui há 32 anos e os números da época eram mais de 12 mil partos, 4 mil cirurgias ginecológicas e 30 mil consultas. Eu fiz uma projeção matemática atualizando esses números hoje, baseado nas médias da época. Tá? Então, de 2015 para hoje, 2022, né? São mais 7 anos. Mais 7 anos. Eu calculei ali mais ou menos, a conta que eu faço é que aproximadamente 18% da população de Pato Branco nasceu nas suas mãos, doutor Considerando 100 mil habitantes, sim, né? Tá? Então, esses números já estão chegando em 20 mil partos. Exatamente. Né? Então... Como é que você se sente colocando uma cidade assim, então... a vida, junto com as mulheres? É claro, essas histórias entrecortadas, mas a sua presença como médico estava lá. É verdade, sim, eu sei. Eu me sinto feliz, assim, porque é um número que não é muito fácil de atingir, né? Tá? Quando o doutor Domício morreu, o doutor Domício era um dos principais professores da Universidade Federal do Paraná. E ele era assim, né? Ele morreu faz mais de 20 anos, mas e ele foi, assim, uma sumidade na obstetrícia de Curitiba, ou da Universidade Federal, tá? E antes de morrer, nas entrevistas dele, vi que ele tinha feito 8 mil partos. E era o doutor Domício, entendeu? Tá? Hoje eu faço, né? 20 mil partos. 20 mil partos, entendeu? Tá? Então, vejo assim que, né? Bom, né? Então... Isso é muita coisa. É bastante coisa, né? Tá? Então, isso aí. Cada criança que nasce, quer dizer, se eu ando na rua, todo mundo, oi, porque eu vou dando oi, mas não sei nem quem é. Nossa, foi meu parto. Então, eu vejo, né, que é muito bom, né? Se eu vou para Itapejara, se eu vou para Vitorino, quase todo mundo eu fiz o parto de Vitorino, tá? Então, Coronel, metade do que nasceu lá, eu fiz o parto, entendeu? Então eu tenho que te falar, você fez meu segundo parto. Então, e o pai da minha filha também você pôs no mundo. Curiosíssimo, né? Então, né? Bom demais, doutor. Porque isso significa que tem que estar presente, né? Então, claro que com isso eu diz assim, então, mas e a outra vida, né? Também, quando a gente, às vezes, né, outra vida, a sorte é que a minha mulher, ela não tinha nenhuma objeção do jeito que eu vivia a minha vida na medicina. Entendeu? Então, né, teve uma grande parcerola. Nisso daqui ela nunca disse sim ou não, ela sempre assim. Ir para praia, por exemplo, não tinha tempo de ir para praia. Então, ela não gostava de praia porque tinha alergia da areia. Então, já era fácil. Fechou. Como ela era professora da Universidade Federal, né, tive uma época que todo ano tinha muitas greves. Daí, chegava no fim do ano, as compensações do período de aula tinha que ser nesse período de férias, entendeu? Então, não tinha. Então, já ótimo. Daí, já não tinha cobrança também, tá? Ou então, algum filho estava fazendo vestibular, ou estava fazendo prova de residência médica, entendeu? Então, era sempre nessa época, né? Então,
nunca faltou, né? Não sei se faltou isso ou não, mas eu não senti falta de nada. Todo mundo fala, por que você não está na França, tá não sei o quê. Tá, mas eu já conheço todas as ruas de Paris sem ter ido lá, né? Entendeu? Eu sei onde que tem o McDonald's de lá, qual é a comida que tem, quanto que custa até o café de lá, né? Então, sabe quando você não sente essa... Tua vida é aqui. Essa necessidade de estar desse jeito lá, entendeu? Tá? Então, eu tenho assim, eu compreendo bem o mundo um pouco, historicamente e geograficamente, tá? Que nem hoje é 14 de julho, então a data que representa hoje, que é a tomada da Bastilha. Hoje também tive que falar para um monte de pessoas o que era a tomada da Bastilha. Bastilha, quem era Luís XVI, quem era Maria Antonieta, que você vê Maria Antonieta, nome de pacientes, e não sei o que, sabe o que é isso? Tá? E explicar que mudou uma idade, né, para a idade moderna, para a contemporânea, né? Então, é uma data, assim, né? Então, você tem, sabe, está localizado no mundo, né? Para falar aí por que 1496, quando teve, né, a queda do Império Turco. E assim, então, história, né? A pessoa não vai viver na vida se não souber a história. E geograficamente tem que saber aonde que são as coisas. E teoricamente não precisa só estar lá. Eu ainda vou ver todas essas coisas, entendeu? Tá, entendeu? Tem planos de aposentadoria? Não, porque vou me né, assim. Trabalhar sempre. Trabalhar Colocar sempre vidas no mundo, menos, cuidar da provavelmente saúde das com mulheres. menos intensidade, né? Tá? Então, mudar um pouco o foco. Vai chegar um tempo que vai ser mais na parte só de ensino, né? Tá? Porque já que abriu esse leque para cá, a gente, né, vai ter essa oportunidade de ensino intra-hospitalar, né? Não lá na sala de aula, né? Então, porque, sim. Tá? E interessante você falar isso de ensino, porque antes mesmo de todo esse cenário, né, de, enfim, os residentes, a gente sabe que você sempre deu muitas palestras e acredito até que curso de noivos, né? Você também participa. Acho que mais de 20 anos eu fiquei. Agora não, agora já mudaram o foco lá. Mas assim, eu quero a tua opinião sobre alguns assuntos. Vai ser meio vai e volta aqui, tá? Tá. Sexualidade, início da vida sexual das meninas. Qual a sua opinião? As mudanças ao longo dos anos. Porque a menina vem morta, daí aí um tal de ovário começa a produzir estrogênio e aonde desabrocha um monte de coisas, tá? Era muito fácil sempre uma sexualidade reprimida, porque o mundo era reprimido, né? Tá? Hoje o mundo não é mais reprimido, entendeu? Então, agora, o ruim é o seguinte, esse preparo para sair para a vida, o despertar da sexualidade e para chegar no sexo também não é muito longe, entendeu? Isso é o que machuca, essa chegada no sexo despreparado, né? Porque, né, fez tudo. E mulher é de Vênus, homem é de Marte. Lavou, tá novo. É homem, né? Tá? E mulher não, quer dizer, então, e o Vênus não tem jeito de não machucar. Entendeu? Então, esse que é o grande problema. Então, era muito fácil não ter abertura na família. Isso não é conversa, né? Isso não é conversa. Pronto, ponto final. Não é conversa. Então, hoje tem que se conversar em família. Tem que ser conversado tudo direitinho, entendeu? Então, claro que a mãe hoje leva a filha para o ginecologista, para ele falar algumas coisas para elas, né? Alguma coisa, e até para se cuidar, tanto nas doenças venéreas, né? E principalmente na gestação não desejada. Então, segunda pergunta, gravidez na adolescência. Tá. A gente segue a gente é assim, nós sempre fomos chamados, o Brasil foi chamado de macaco pelos argentinos, porque nós somos os imitadores dos americanos, entendeu? Então, tudo o que acontece nos Estados Unidos, daqui a 20 anos, vai acontecer aqui. Tá? E lá aconteceu que de ter gravidez na adolescência muito elevado esses índices, e passou 20 anos e começou tudo no Brasil de novo, né? No Brasil a mesma coisa, e hoje os índices de gravidez na adolescência são muito elevados. São elevados ainda hoje? Diminuiu um pouco, mas ainda ainda eu vi lá a porcentagem de mais de 35% de nascimentos são em grávidas adolescentes. Isso é, né, para 2 milhões de nascimentos por ano. Então, você veja que nós estamos falando, então, em 35 disso daí, se fosse 40, 700 mil crianças nascem por ano no país, ainda às vezes sem pai, né? Tá, entendeu? Então, isso piora os índices né, os índices da sociedade, porque essa mãe deixa de estudar, essa mãe deixa de trabalhar, né? Alguém vai ter que cuidar dessa criança, porque não é cachorro que vive sozinho, né? Tá? Então, isso tudo vai atrapalhando e
né, altera um pouco o perfil econômico e cultural desse povo. Só que é difícil, né, quer dizer, porque quem vai segurar? Quem vai segurar? Porque não tem uma educação para isso. Nos Estados Unidos, eles fizeram o quê? Colocaram um monte de fotos nas escolas onde o menino estava segurando a criança. Porque na cabeça desse menino, ele nunca vai segurar essa criança. Ele vai fazer a criança só. Entendeu? E quem vai pagar a conta? Ele que não. Eu não trabalho, como é que eu vou pagar? Se meu avô lá que está aposentado puder dar 100 pila por mês, vai ser assim que as coisas funcionam. Entendeu? Agora, colocando lá assim, começaram a melhorar essas conversas e mostrar alguma coisa, mostrado que o pai é o responsável de alguma coisa. E quando ele se viu segurando uma criança, começou a bater um pouco o medo, né? Tá? E tudo isso começou a acontecer depois dos anos 70, porque dos anos 60 foi descoberto a pílula anticoncepcional. Uhum. E a pílula que trouxe essas coisas, entendeu? Anticoncepção. Qual que é a sua? Anticoncepção? Então, é excelente anticoncepção, porque é hormonal ou não hormonal, mas vamos dizer assim, vamos falar de anticoncepção hormonal. Uhum. Tá? A paciente que não fizer uso de anticoncepção hormonal, ela corre muito risco de ter uma gestação indesejada. Então, riscos. Quer saber riscos? Falar de riscos de anticoncepção? Veja assim, de cada 10 mil mulheres, 4 vão ter trombose. De cada 10 mil mulheres que tomarem pílula, 8 vão ter trombose. Então, veja que esse número é praticamente irrisório. Uhum. Tanto faz como fez. Entendeu? Então não é um perigo nenhum. O que não pode é jogar pílula assim, a Deus dará e tome como quiser, né? Então, dose, né? E algumas coisas assim, então não tem risco. E saber do risco. Se a mãe dessa paciente já teve trombose, ela tem tendência, porque a gente não precisa ficar fazendo, e nem deve ficar fazendo exames para ver coagulação do sangue, no caso, as trombofilias, por exemplo, né? Uhum. Ou a síndrome antifosfolípide, que isso leva ao aumento de risco de trombose. Então, mas não se faz. Se faz pela conversa que se tem com a família dela. O que tem de risco na família, a gente vê. Paciente que é hipertensa, não pode tomar. Então, paciente que tem pressão alta, ela vai no médico, o médico nem mede a pressão, porque hoje está na moda também não medir a pressão. Por quê? Né? Tem que levantar a bunda da cadeira, né? Então, é muito complicado, né, saber. E não pode tomar pílula tendo hipertensão. E se ela tem hipertensão, alguém trata da hipertensão dela, nem pergunta se ela toma pílula. Claro que se ela tivesse uma gravidez com hipertensão, talvez o risco dela fosse muito maior do que ela tomar pílula. Mas existem outros métodos hormonais que podem ser usados com hipertensão. Então, isso tudo, né, hoje, vamos dizer assim, o nível do tratamento hormonal de anticoncepcional está bem elevado. Uhum. Né? Se bem que a gente tem pílula que se usa ainda, que foi de 1960, né? Em 70, por exemplo, né? Quer dizer, Microvylar foi da década de 80. Né? Tá no mercado ainda. Sim, E é queridinha. Custa R$1, tá? E tem a dose de estrogênio é boa e tem a melhor progesterona, que é menos risco que tem, tá? E é a mais antiga. E todas as outras que custam R$100, R$80, tem um nível de risco maior do que essa, né? Mas existe que na pílula existem os ganhos não anticoncepcionais da pílula, porque a pílula serve para um monte de coisa, o paciente deixa de menstruar um monte, vai ter menos anemia, né? Perde outras coisas e melhora a qualidade de vida dela. Não tem cólica, senão ela sofreria, deixaria de trabalhar naqueles dias. Então, para a empresa é ruim, para ela é ruim também. Então, a pílula melhora isso, melhora a pele, né? Uma série de ganhos não conceptivos, né? Não anticonceptivos, que são outros ganhos que a pílula dá. Né? Entendeu? E a pílula pode ser injetável, pode ser via oral, tem várias formas, entendeu? Né? Então, e o risco nessa fase não é assim tão, né? Senão a gente não poderia nem fazer tratamento de climatério da menopausa. Né? Verdade. Doença sexualmente transmissível, DSTs. DST, né? Nos últimos 3 anos houve uma pandemia, né, uma epidemia, né? Pandemia era o mundo inteiro, mas no Brasil uma epidemia de sífilis, entendeu? Então, né, nunca se teve tanta sífilis como teve, cuja transmissão é sexual. Né? Não foi por sangue errado, né? Não foi por sangue contaminado, porque o sangue hoje é bem controlado.
né? Mas foi tudo por a relação sexual não protegida. Então, essa proteção de relação, essa liberdade sexual que se tem, isso aumenta muito o risco das DSTs. E sífilis, a longo prazo para paciente que tem, porque é uma doença assintomática, ela vai fazer mal lá na frente. Mas na gravidez, ela vai fazer óbito do nenê. 50% das mães com sífilis que não são tratadas, o nenê vai morrer. Né? Entendeu? Vai fazer óbito fetal intraútero, né? Ou vai nascer com sequelas, também que vai ser ruim. Né? Então, mas hoje, com acesso ao pré-natal, se tem bastante tratamento e bastante diagnóstico, com acesso. Mas nós somos um país que não é tudo igual, né? Onde a acessibilidade disso não é tão grande. Porque, né, hoje a gente vai para Natal para procurar doença, para descartar essas coisas e tratar. Porque tem muitas doenças ainda dessa forma. Como evitar DST, aí é outra, não tem jeito. Porque se são vários, aumento do número de parceiros, entendeu? Então, esse é o mundo que segue um modelo. Esse modelo é diferente em várias regiões do mundo, entendeu? Cada lugar tem esses modelos, entendeu? O que levou esse modelo tá no Brasil dessa forma, tá? Também não se sabe bem direitinho. E para que lado que ele vai, como é que vai diminuir isso daí direitinho, né? Estruturação familiar. Família é o núcleo de tudo, é família, né? Tá, entendeu? Se tem família, vai se evoluir para cada vez para uma coisa melhor, tá? Então, é a Sagrada Família, né? Então, é o que Deus quer. Na vida, a gente tem que fazer o que Deus quer, o que Ele quer. Ele quer Sagrada Família, entendeu? Tá? Porque ele veio, ficou no seio de uma família, então ele sabe que só a estrutura emocional e econômica, tudo vai passar por uma família, né? E sem família. Muito bom. E as vidas que você salvou? Pois é. É que, sabe quando você salva, vocês vê depois que se não fizesse aquilo, ela ia morrer, né? A paciente vai morrer. Então, mas na hora você faz uma coisa que tem que ser feita. Entendeu? É que nem, tá lá, vou estar carpindo aqui, eu tenho que carpir, né? Entendeu? Tá? Por sorte eu não preciso trabalhar no sol, né? Tá? Deus já foi muito bom comigo, botou num lugar que tem ar-condicionado e o dia inteiro, e não posso ficar reclamando dessas coisas todas, porque a qualidade de vida no trabalho que ele me deu, onde eu trabalho, é muito boa, né? Então, salvar a gente no centro cirúrgico e assim por diante, fazer diagnóstico precoce de câncer, né? E saber que se curou por causa disso, mas isso não é mérito, né? Porque não é? Não é, porque eu tenho que fazer isso. Então é missão. Vamos dizer assim, tudo é missão, né? Resgate do Soldado Ryan, né? Aquele filme, né? Tá? Qual é a frase final, né? Tá? Fiz valer a pena. Porque não tem, assim, filosoficamente, para que se está aqui, né? Tem que fazer valer a pena. Porque foi quando o capitão lá, que estava morrendo lá, quando ele encontrou o soldado, né, para levar de volta para os Estados Unidos, ele disse, ele levou o tiro e estava morrendo, antes de ele morrer, ele disse assim, ó, daqui para frente agora você faça valer a pena, né? Então, no final do filme, ele volta para o túmulo do capitão e pergunta, fez valer a pena? Então, é isso que a gente tem que ver, se fiz valer a pena, né? E fazer, né, essas coisas que você faz, onde salvou, não salvou, tá? Isso daí não tem jeito, ter que pôr sangue correndo, né, operar agora, entendeu? E não ter preguiça para fazer essas coisas e procurar os diagnósticos. Claro que teve maus resultados também na vida, lógico que todo mundo tem, né, em 40 anos, né? Por mau resultado, nem só por erro, né, entendeu? Então, é claro que e se teve algum erro, não foi intencional, que aconteceu algumas coisas, né, então, pode ser que pareça às vezes para um paciente que foi erro médico, e às vezes não é erro, normalmente é mau resultado das coisas, né, entendeu? Tá? E aonde dá certo, e a gente leva fama às vezes numa coisa que deu certo, que na verdade não deveria levar fama, porque, né, quando eu vou lá, troco o pneu do carro de alguém e deixo o parafuso solto, ela corre o risco de capotar o carro depois. Se eu fizer certinho, não morreu, então eu salvei também. Mas não é mérito, era obrigação. Ele é muito prático e muito rápido. Dr. Petri, é impressionante conversar contigo, porque, inclusive, você parece que está sempre numa velocidade elevada, né? Você já sai da cama assim,
ativo. Assim, bem correndo e tal, né? Eu já tomo os comprimidinhos de manhã, uma rosuvastatina e uma losartana, quando eu saio da cama, para não esquecer, tá? Porque senão eu não vou dormir em casa, eu vou dormir no hospital, daí eu já vou esquecer. Então, já tomei. Pronto, já fiz a minha obrigação do dia, tá? Aí eu vou fazer a barba e tomar banho. Todo dia fazer a barba, tá? E às 20:07, tomar café, expor no micro-ondas, café com leite, tá? Pegar um pão 14 grãos, né? Tá? E passar um docezinho e o light lá, o requeijão light, né? Tá? E quando puder, um pedaço de morcilha. Você tem outros hábitos assim para cuidar da saúde, para estar sempre ativo, assim? Quer dizer, daí eu corro, então, o que eu faço assim? Eu já marquei o tênis para sábado e domingo eu andei, né? Então, ando 6 a 7 quilômetros, as caminhadas, né? Então faz caminhada. Eu não vou, academia eu não vou, tá? Porque precisava andar 10 mil pés por dia, mas não dá tempo da academia. Então, quando eu podia dizer assim, eu vou hoje às 10 da noite, mas daí também, né? Acho que não mereço. Aí eu jogo final de semana, né? Então, eu sempre joguei futebol nesses últimos 40 anos, até há 2 anos atrás jogando futebol, mas depois veio a pandemia, acabou o futebol, então tem que ver se começa a voltar ao futebol. Então, claro, a minha idade já, a minha posição é definida já como back central parado, né? Tá? Não dá para correr muito, tá? Pode ser jogar, mas eu jogo tênis e até que me acho assim que jogo razoavelmente bem tênis, entendeu? Então, e é uma coisa que eu posso jogar até os 92 anos, mais ou menos, tá? Então, isso, né, sempre é bom, né? Que delícia de conversa. Só 2 últimas perguntas, doutor. Dos teus outros 6 irmãos, né, você é o mais velho de 7, algum mais se formou médico? Nenhum. Tá? E como você se sente formando os filhos médicos? É claro, assim, eu vejo assim, né, é alegria, né, porque significa que fiz valer a pena. É isso aí, porque se eles vão dizer assim, como eu quis ser médico um dia, porque eu vi um outro médico, alguma coisa assim, e se eles viram em mim alguma coisa na medicina, né, que faz valer a pena, então eu fiz valer a pena. Então essa é a alegria, né? Tá? Lindo, não doutor. É por causa de que me fico mais tranquilo porque eles estão numa situação, vamos dizer assim, econômica, vão ficar numa situação econômica boa ou não. Não, né? Quer dizer, né? Pelo menos vai fazer aquilo que vão querer, né? Porque por opção própria, porque, né? Se não fizer por opção, como é que vai ficar lá no hospital, ficar ali, tá hoje, né? Ou a pessoa vai trabalhar em Florianópolis e daí vai querer ir para a praia, né? Não tem como, né? Tá? Então é melhor ficar em Pato Branco, né? E fazer valer a pena. Acho que é isso aí. A grande frase que eu acho é o resgate do soldado Ryan. Fazer valer a pena. Muito bom. Te agradeço, doutor, por essa conversa maravilhosa. Obrigado. Muito bom, muito obrigada mesmo por estar aqui e compartilhar tanto conhecimento aqui no podcast Fala aí, doutor. Dr. Petri é uma lenda na medicina aqui na região, em Pato Branco. Então, se você está ouvindo, dá o like, deixa 5 estrelas no Spotify e compartilha esse episódio para muita, muita gente que nasceu por essas mãos poder também ouvir essas histórias. E até o próximo episódio do Fala aí, doutor. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí, doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.